Este é o Pode Crer na Bíblia. Sejam bem-vindos ao nosso estudo diário, parte do projeto mundial Reavivados por Sua Palavra. Antes de começarmos a desvendar o capítulo intrigante de hoje, vamos orar juntos. Senhor, pedimos a iluminação e o discernimento do Teu Espírito Santo para compreender a Tua Palavra. Que os nossos corações estejam totalmente abertos e sensíveis aos ensinamentos de hoje. Em nome de Jesus, amém. Gente, o capítulo de hoje traz um dilema humano que é incrivelmente atual e concreto. A tragédia do rei Asa não começa com uma daquelas quedas estrondosas ou com um pecado escandaloso. Pois é, começa com algo muito mais sutil do que isso. É aquela decisão super pragmática, daquelas que parecem perfeitamente lógicas na hora do desespero. Exatamente. É o retrato assustador do que acontece quando a gente acha que dá conta sozinho, assume o controle da situação e simplesmente para de pedir socorro aos céus. E o mais fascinante aqui é a tensão que existe entre os relatos bíblicos. Olha só, se a gente lê 1 Reis 15, o rei Asa é retratado como um líder modelo, praticamente sem condenação direta. Mas aí a gente chega aqui em 2 Crônicas 16 e o cenário vira de cabeça para baixo. O reinado dele é meio que cortado ao meio. Sim, acontece uma ruptura total. A primeira metade tem uma devoção linda e profunda a Deus, mas a segunda desce numa espiral assombrosa de desobediência e orgulho. E logo no comecinho, no versículo 1, a gente esbarra num detalhe cronológico bem complexo. O texto diz que Baasa, que era o rei de Israel, atacou Judá no 36º ano do reinado de Asa. Mas qual é o problema exato com essa data aí? O problema é que, lá em 1 Reis, diz que Baasa começou a reinar no 3º ano de Asa e governou só 24 anos. Ou seja, ele teria morrido quase uma década antes desse ataque. Nossa, caramba! Pois é. É por isso que a maioria dos estudiosos vê aqui um claro descompasso cronológico, provavelmente provocado por alguma confusão textual de cópias ao longo de séculos. Certo, mas vamos tentar entender a lógica por trás disso tudo. Essa tensão toda só prova que o autor de Crônicas não estava preocupado em montar uma linha do tempo nos moldes da nossa história moderna. Perfeito, faz muito sentido. Ele estava escrevendo para uma comunidade judaica ali no pós-exílio, um povo que estava tentando reconstruir a própria identidade e a fé. Exato. O foco principal dele era totalmente moral e teológico. Ele queria construir uma narrativa espiritual que fosse clara e que ensinasse algo profundo para aquela geração. E olha a decisão que o rei Asa toma lendo os versículos 2 e 3. Ele simplesmente esvazia os tesouros do templo e manda prata e ouro para comprar uma aliança militar com o rei da Síria. E o que mais choca nisso tudo é que, politicamente falando, o plano funcionou direitinho. Baasa recuou, parou a construção lá e Judá conseguiu respirar aliviada. Taticamente foi um golaço e um grande sucesso. Mas como a gente vai ver na sequência, a teologia do texto aponta que espiritualmente foi uma verdadeira catástrofe. O que nos leva direto para o coração teológico desse capítulo. Tudo gira em torno de um verbo hebraico muito especial, o verbo daras. Ele significa buscar, consultar ou recorrer a alguém. E é muito triste pensar que lá no capítulo 14, quando ele enfrentou aquele exército gigante dos etíopes, ele clamou a Deus com tanta força, lembra? Lembro sim, ele viveu esse daras de um jeito poderoso no passado. Mas agora, diante dessa crise política com Israel, o texto mostra a total ausência dessa busca. Ele não procurou a Deus em momento nenhum. É muito doido porque o rei Asa substitui uma solução que antes era totalmente vertical. Sabe, aquela baseada na oração, em olhar para cima e buscar logo o conselho divino. E aí ele passa a usar exclusivamente soluções horizontais e terrenas. Ele apela para o ouro do templo, compra aliados humanos e foca totalmente no que ele consegue resolver com as próprias mãos. Fica um contraste muito doloroso para quem lê. A gente vê aquele rei tão dependente de Deus na juventude, virando um monarca arrogante e autossuficiente no fim da vida. E no meio dessa confusão, Deus manda o profeta Hanani falar com ele, trazendo uma mensagem belíssima no versículo 9. Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar o seu poder a favor daqueles cujo coração é totalmente dele. Uau, que profundo. Que silêncio pesado que bate quando a gente lê esse versículo, não é verdade? Demais. O rei Asa olhou para o problema com aquela visão super limitada e imediatista, confiando só no que o dinheiro podia pagar, e acabou ignorando completamente a amplitude incrível da visão providencial de Deus. Aí o versículo 10 narra a reação terrível do rei. Em vez de se arrepender, ele fica indignado com a profecia e manda prender o mensageiro de Deus nos troncos, com restrições físicas mesmo. É a tal da espiral descendente, né? Não é mais só um erro isolado de julgamento lá atrás. Exato. A lógica da apostasia vai criando um mundo cada vez mais fechado. Quando você tapa os ouvidos para a repreensão profética de Deus, você acaba oprimindo quem está ao redor, e a correção vira algo impossível.
E assim a gente chega no triste versículo 12. O texto conta que Asa foi atacado por uma doença gravíssima nos pés. E no hebraico original, a palavra usada aqui é regel. Regel significa pé mesmo, mas na Bíblia ela aparece muito como uma metáfora forte para a base, para os fundamentos de uma vida. Olha a ironia divina totalmente deliberada aí. O rei que viu os seus alicerces espirituais desmoronarem acaba sentindo na pele, ou melhor, nos pés, o colapso físico das suas próprias bases. Mas a gente precisa fazer um esclarecimento super vital aqui sobre esse versículo 12. O fato do rei Asa ter procurado os médicos não é, de jeito nenhum, uma condenação da Bíblia à medicina, tá? Com certeza não, até porque a ciência e a medicina verdadeira também são bênçãos que vêm da iluminação de Deus para nós. Exatamente. O que condenou o Asa foi ele ter buscado, e o texto frisa muito isso, somente os médicos. A tragédia ali foi a ausência total da oração e do lado divino, e não o simples fato de buscar um tratamento humano. Muito bem, depois de tantos detalhes profundos e reflexões pesadas, chegou a hora da nossa revisão coletiva. Vamos testar se a gente pegou mesmo a essência de hoje de forma bem dinâmica. Vamos lá! Verdadeiro ou falso? 2 Crônicas 16 apresenta uma linha do tempo cronologicamente perfeita sobre o ataque do rei Baassá. Bom, considerando que é um registro oficial da Bíblia e a palavra de Deus, eu vou dizer que é verdadeiro. As datas têm que bater certinho, né? Opa, peraí, precisamos tomar um cuidado imenso com essa interpretação. Na verdade, a afirmação é falsa. A gente viu logo no início que tem um claro descompasso temporal, já que o Baassá já estaria morto há quase uma década nessa data. É isso mesmo. Só para consolidar o que estudamos de forma bem clara, o foco do cronista era totalmente pedagógico e moral para o povo, muito além daquela precisão acadêmica moderna que a gente exige hoje. Boa, vamos para a próxima. É de completar a frase. O centro teológico de Crônicas gira em torno de uma palavra hebraica essencial que significa buscar ou recorrer a. Que palavra é essa? Ah, essa marcou o estudo de hoje, impossível esquecer. A palavra é darash. Exatamente. Esse verbo é literalmente a chave de ouro para a gente interpretar o capítulo inteiro hoje. E não só o capítulo, né? É a chave para nossa vida cristã também. Deus continua esperando da gente esse contínuo darash, essa busca genuína e diária pelo conselho celestial. Maravilha! Próxima pergunta, de múltipla escolha agora, prestem atenção. Quando o rei Asa adoeceu gravemente nos pés, a quem ele buscou? Alternativa A, somente a Deus. Alternativa B, a Deus e aos médicos. Alternativa C, somente aos médicos. Olha, pensando naquele rei com um histórico tão bonito e fiel lá no começo, eu imagino que ele teria escolhido a alternativa B. Ele buscou a Deus e também aos médicos. Cara, eu também queria muito que a história terminasse assim, como esse final feliz, mas a gente acabou de ver que o versículo 12 é super explícito nisso. A resposta certa é a alternativa C, ele buscou somente aos médicos. O que é de cortar o coração. Isso demonstra de um jeito irrefutável e triste como ele realmente perdeu de vista a dependência do Senhor no fim da vida. Vamos para a penúltima pergunta, verdadeiro ou falso? O texto afirma explicitamente que a aliança militar do rei Asa com a Síria foi um fracasso militar tremendo. Essa é falsa! Muito pelo contrário, a gente viu que a aliança foi um sucesso absoluto em termos táticos e diplomáticos para Judá. Sensacional! O grande ponto de reflexão aqui é justamente perceber que aquele pragmatismo todo até trouxe uma vitória política imediata, mas custou uma derrota espiritual sem precedentes para o rei. E para fechar nossa revisão com chave de ouro, mais uma de múltipla escolha. A palavra hebraica hehel, usada na doença do rei, pode ser interpretada como metáfora para o quê? Alternativa A, força militar. Alternativa B, fundamentos que desmoronam. Alternativa C, velhice avançada. Essa ficou bem cravada na nossa mente hoje. É a alternativa B, fundamentos que desmoronam. Sim, perfeito. É meio que a assinatura literária divina dentro do texto. Escancara aquela ironia terrível de um líder que viu as suas bases espirituais caírem muito antes da própria saúde desabar. Gente, compartilhe se tocou você, alguém precisa ouvir isso hoje. Porque o passado fiel e lindo do Asa, infelizmente não serviu para impedir a teimosia e a cegueira dele no presente. É muito louco pensar que ele passou de um cara que vivenciou milagres absurdos de Deus para alguém que no fim não suportava nem ouvir uma pequena repreensão profética. Isso serve de alerta urgente para todos nós. A fé não é um troféu que a gente coloca na estante ou uma memória estática. É uma prática ativa, diária e constante. Senão a gente corre o risco de apodrecer em vida.
E esse contraste doloroso todo, no fim das contas, nos aponta direto para Cristo. Porque enquanto Asa preferiu confiar na própria sabedoria e no dinheiro na hora da angústia, Jesus andou num caminho totalmente inverso. Com certeza, lá em Mateus capítulo 6, o próprio Cristo nos ensina a ter essa dependência profunda, diária e total do cuidado do nosso Pai. Jesus é o nosso verdadeiro e inabalável alicerce, a nossa fundação segura. Diferente desses reis que ficam caçando as próprias saídas horizontais, ele buscou incessantemente a vontade vertical do Pai, até as últimas consequências na cruz. Então fica aquela reflexão final e provocativa para martelar na nossa mente hoje. O que acontece quando a nossa confiança em Deus vira só uma lembrança do passado, ao invés de ser uma prática viva e diária? Pensem muito nisso enquanto a gente já se prepara para o nosso próximo capítulo amanhã. Vamos terminar o nosso estudo de hoje orando. Pai de amor e graça, perdoa a gente por todas as vezes em que nós tentamos resolver tudo do nosso jeito, confiando apenas nos nossos próprios recursos limitados. Restaura no nosso coração hoje a atitude de buscar a Tua presença e a Tua vontade acima de qualquer solução terrena. Em nome do precioso Senhor Jesus. Amém.